Hello, pessoas maravilhosas! Já estamos aqui conectados e agora eu vou convidar a minha super parceira, Top de hoje. Olha ela aí. Boa noite, Manu. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você em Vamos clima de, chegando. Diga, em clima de quê? você em clima de praia e eu preparando malas. Exatamente, porque é assim que a gente vai vivendo, aproveitando todos os dias. Lembrando, né, as pausas são importantes, mas também a gente precisa trabalhar, né? Hoje foi um dia, graças a Deus, cheio de produção, cheio de muita coisa, né? Pra gente, movimentado em todos os sentidos, de trabalho, na vida pessoal, de descansar, de voltar, de fazer acontecer. Mas é assim, né? Mas as pausas são super importantes e necessárias. E aí, vamos começar essa super live de hoje, que é para falar o que mudou na vida das mulheres que pararam de tratar o dinheiro como apenas, né? Apenas como matemática. Vamos falar de casos, de casos que viemos acompanhando aí ao longo dessa jornada, porque sim, a gente se identifica com outras pessoas, a gente se identifica com as vivências, até para você entender, né? Se será que isso realmente funciona para alguém como eu? Porque tem muitas pessoas que acabam se perguntando isso, né? E sim, com certeza, aqui em Inspirar Finanças a gente faz todo o processo de acolhimento, de entender o seu momento e de forma personalizada, porque cada um é um ser humano diferente, né? E a gente precisa se conectar com essa situação. E é através disso que a gente conhece, né, um pouquinho o comportamento, de como funciona, como é que ela lida com as finanças e também com as emoções, porque sim, as emoções refletem no nosso dinheiro, no nosso financeiro, ali no nosso bolso, né? Mas para poder também a gente aprender a lidar com cada etapa da nossa vida. É isso ou não é, Sheilinha? É, com certeza. Eu não sei se é o seu sentimento, mas tenho quase certeza que sim. Né? Há muita similaridade nas histórias que a gente ouve, nos padrões que se repetem em cenários diferentes, né? Pessoas diferentes. E quando a gente olha para esse movimento do como é essa pessoa, qual é o padrão que está se repetindo aqui, qual é o perfil que a gente começa a identificar ali no mesmo cenário, a gente já consegue traçar, né, identificar os gatilhos emocionais, identificar quais são essas histórias que estão sendo ali mobilizando bastante a relação com o dinheiro. E a gente vê situações realmente se repetirem. Por isso que trazer casos, né, trazer os casos reais, discutir, compartilhar um pouco do que a gente tem vivenciado nos atendimentos, vai fazer diferença e vai com certeza conectar um pouquinho cada uma das pessoas que tem a oportunidade de ouvir, como a gente fala sobre a nossa relação com o dinheiro, de ouvir sobre como a gente presta um atendimento que é completamente diferenciado no mercado financeiro, porque eu não conheço nenhum outro player que fale de Também não. comportamento, de sistema e de números com educação financeira tão prática, tão acolhedora. Né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, para mim, que é comum do movimento inicial de quem está por finanças é o medo, a vergonha, o receio de trazer e expor suas próprias situações de vida, a necessidade de ter um espaço de confiança, né? E é a primeira conexão que a gente faz aqui. Aqui não é um espaço de julgamento. Nenhum cenário que a gente encontra, faz o diagnóstico real, acolhe, ele vem com um tom de julgamento. Ele não é um Jamais. diagnóstico que vira uma sentença, né? Até porque a gente tem uma verdade, uma premissa primeira aqui, que é a gente precisa conhecer o que está acontecendo. Quando a gente tem consciência daquilo que está acontecendo, a gente consegue fazer um movimento diferente para o futuro. Então, é olhar para o hoje sem culpa, sem desculpa, sem vergonha, sem paralisia, sem julgamento. E também, a gente aqui não promete fórmula mágica, a gente não vai conseguir fazer um movimento na vida de ninguém se essa iniciativa ou se esse desejo
e se esse movimento ele não for realmente de cada um, né? E a gente tem conseguido ver transformações reais, não é Incríveis, mesmo? né? É verdade. E para começar a nossa live, como todas essas noites que estamos fazendo, né? Vamos começar nos apresentando para você que está chegando agora. Eu sou Manuela Monteiro, sou nutricionista de formação e gastrônoma também, ou seja, formada em gastronomia, mas hoje atuo com análise corporal e com a terapia sistêmica, principalmente, né, com a constelação familiar, mas atuamos com o sistema e essa terapia deliciosa ao longo de todos os nossos atendimentos. É, e apaixonada por isso já há muitos anos, né? Comecei a conhecer isso lá ainda muito nova, através da curiosidade da minha família, né? E aí vim desenvolvendo esse meu lado para hoje estar transformando tantas vidas, tantas pessoas, porque assim, gente, acredite, cada vez que a gente abre uma constelação, cada vez que a gente trabalha um sistema, a pessoa de ela ressignificar crenças que ela tem, e que foi impostas a ela, né, muitas vezes, é sensacional, porque a gente vê a pessoa mesmo se identificando com o seu processo, né, e ela começando a aplicar imediatamente as mudanças na vida dela. Então é sensacional. E você, Sheilinha, conta aí um pouco de você. Então, Sheila Mello, enfermeira de formação, já venho aí numa trajetória de busca incessante pelo conhecimento sobre o ser humano, sobre o comportamento humano. Fiz uma formação de coach, inteligência financeira, mexi bastante no mercado financeiro, inclusive experimentando as modinhas que não funcionaram muito bem na minha vida. E na minha transição de carreira, eu fundei a Inspirar Finanças, desenvolvi um método 1000 para exatamente trazer clareza e uma direção prática para essa mudança na relação com o dinheiro. E também participei, Manuzinha me conduzindo numa constelação sistêmica e digo como é transformador. Então, assim, mais do que ressignificar padrões, é você ter realmente a consciência daquilo. Porque são situações, né? São cenários, são heranças que são muito invisíveis aos nossos olhos. Às vezes a gente realmente não tem consciência do como a gente está carregando situações que vieram, que foram herdadas das nossas famílias, dos nossos antepassados, e que ficam tão enraizados na nossa vida atual, que parece aquilo que é o natural, né? Como a vida inteira foi tornando para mim natural trabalhar mais para ganhar mais, e ganhar mais nunca veio na minha jornada de muitos anos aí de carreira profissional, trazendo mais prosperidade ou trazendo tranquilidade, né? Essa mudança começou há 2 anos, mais ou menos, e a gente está fazendo uma outra forma de organização da nossa vida, e hoje olhando para qual é o nosso grande sonho, qual é o nosso ideal de futuro, como é que a gente vislumbra estar daqui a 10 anos com segurança, e isso fez toda a diferença na nossa jornada, não é mesmo? Com certeza, né? Eu que também experimentei todo esse método mil maravilhoso que eu falo para vocês, é uma virada de chave, realmente. É trazer, né, o código da liberdade para nossa vida, porque é a gente expandir a nossa consciência sobre o que é realmente o dinheiro, né? E como lidar com ele. Então, é diferente. O negócio é diferente. Vou dizer que as baianas aqui, com certeza, elas têm um molho, não é? Então, vamos começar a nossa live hoje, porque será sim uma live diferente. A gente não vai estar aqui ensinando planilha, não vai falar de investimento, nem mostrar a fórmula mágica, como o Sheu falou, né? Hoje a gente vai contar histórias a vocês, trazer um pouco da nossa vivência nesse processo, nesse tempo aí já, bastante tempo, por sinal. Não vamos falar em anos, gente, pra gente não entregar a gente, tá? Mas, porque, né, somos lindas e jovens e maravilhosas, então Super, seguimos a nossa vida. super jovens. E é claro que a gente tem Exatamente. todo um cuidado de não expor a vida de ninguém que chega até nós, né? Todo Exato. acolhimento é feito e a gente vai trabalhar com informações que não comprometem de forma alguma a confidencialidade do que nos é dividido. Mas tenho certeza que vocês vão ouvir sinais, né, que
que são semelhantes na vida uns dos outros e que também contam um pouco da nossa própria realidade, porque também somos pessoas transformadas nessa relação com o dinheiro. Hoje eu entendo quanto o dinheiro é uma energia e quanto mudar a minha busca, em vez de trabalhar por ele e correr atrás dele, e ao contrário, entender que ele é resultado das minhas decisões, isso fez total diferença na minha forma de direcionar, de liderar a minha organização financeira. Então é essa transformação que a gente quer mostrar que é possível e como ela acontece, e trazer alguns sinais que às vezes a gente não está atento aí na nossa rotina, né? Dos nossos Sim, públicos, maior parte deles é sim da área de saúde, né? A gente lida com várias profissionais diferentes, mas todas formadas, bem-sucedidas, muito responsáveis, ganhando bem, né? sim. E no final das contas, o que a gente vê com muita frequência é delas chegarem no final do mês com a mesma frase: eu não sei para onde o meu dinheiro vai. Isso é muito frequente no primeiro atendimento, né? E nesse primeiro caso que a gente vai compartilhar, teve uma frase que para mim foi bastante marcante. Ela chegou assim dizendo: Sheila, eu tenho medo do meu carro parar. Eu não sei o que vai acontecer se meu carro quebrar. Ela era uma ferramenta de trabalho para ela. E essa frase mostrava o quanto ela estava preocupada em não ter um com sua principal ferramenta de trabalho. Ou seja, se o carro quebra, eu não vou fazer os meus atendimentos, eu não tenho reserva financeira, eu vou viver num looping de perder a minha principal fonte de renda ali, que é aquele lugar. E esse é o cenário que a gente vê muitas vezes, né? Da gente estar o tempo inteiro entendendo que diante de qualquer imprevisto, a minha única saída é mais trabalho, mais plantões, mais horas extras. E essa mesma pessoa em algum momento falou assim: eu já tive medo de voltar para casa dirigindo, de tão cansada que eu estava. E algumas vezes eu cheguei a quase cochilar no volante. Então, mostra a sobrecarga, né? A exaustão da jornada de muitos profissionais da saúde, que só se percebem fazendo aquilo que já, naquele momento, parece normal, mas já extrapola a sua capacidade de execução quando algum imprevisto, algum grande incidente realmente acontece, né? É Então, é verdade. uma pessoa competente, é uma pessoa que cuida dos outros, que está ali sempre pronta a levar o seu melhor, a gerar mais saúde, cuidado com as pessoas ao seu redor, mas não havia, naquele momento, nenhuma reserva de segurança. Que hoje eu digo que é uma reserva de, né, de tranquilidade. É para você ter segurança em dizer os nãos que você precisa dizer em algum momento e se sentir realmente confortável em enfrentar e lidar com algum imprevisto. Porque quando a gente não tem esta reserva, a gente se sente num beco sem saída, não é, mano? É verdade. Então vamos lá para a história maravilhosa dessa mulher incrível. Ela era profissional da saúde, ela é profissional da saúde, dois empregos, vários plantões extras, agenda lotada. Todo mundo dizia a ela: você ganha tão bem, mas ela dizia uma frase que a Shelinha, né, como falou, ele nunca esqueceu da questão do carro. Não porque o conserto fosse caro, mas porque ela não tinha reserva, né, para poder estar ali diante de um problema. E aí o tempo foi passando, passando. E como é que chegou esse desfecho, Shil? Conta um pouquinho pra gente. Ela conseguiu lá durante os atendimentos ver o que estava acontecendo, o que estava se repetindo, qual era o maior problema que ela via dentro da vida dela. Então, ela chegou pra gente justamente quando teve um impacto com o carro e ela estava parando os atendimentos e foi naquele momento que a gente começou a fazer algumas questões que primeiro iriam nos trazer a identificar para o cenário que ela estava vivendo, né? Então a gente perguntava: o que você sente ao olhar para a sua conta, né? Quando você percebe que o dinheiro não sobra, qual é a sua sensação, né? O que mexe em você? Onde mobiliza primeiro? É uma dor no peito, é uma dor nos ombros, qual é o desconforto? É sentimento de culpa, é sentimento de medo? E no momento que a gente começa a investigar quais são as emoções que estão por trás desse cenário, a gente começa a perceber o quanto isso tem a ver com o contexto comportamental. E ela se dizia emocionalmente exausta,
porque o tempo inteiro era muito plantão. E ela dizia que era realmente o cenário de exaustão. E quando a gente começou a perceber o movimento para mapear, né, o que ela ganhava e para onde esse dinheiro estava sendo destinado, primeiro ela não mapeava, ela não definia qual era a ordem de prioridades na vida dela, e o principal ralo financeiro ela era pagar pequenas recompensas pessoais. Então, naquele momento de exaustão, vinham aqueles gastos que não eram planejados. E tinha a facilidade do cartão, tinha a facilidade, né, de ter uma entrega fácil ali, e ela fazia esses gastos que eram por decisões realmente emocionais, levadas totalmente pelo cansaço. Além de ser uma pessoa que adorava agradar todo mundo, né? Então, quem levava um presentinho para quem trazia um chocolatinho, que fazia o auê no momento do plantão, porque isso fazia com que ela se sentisse preenchida, acolhida e emocionalmente bem aceita naquele ambiente. Então, esse foi o nosso cenário principal. A gente perceber que a maior parte das despesas que drenavam o dinheiro dela eram exatamente para preencher o vazio emocional. Era para que ela se sentisse conectada naquele ambiente. Era para que ela se sentisse recompensada pelo tamanho do esforço e do cansaço que ela sentia. Isso tem um perfil que é bem semelhante, assim, que a gente percebe quando a gente faz o mapeamento de cada um, né, mano? A gente tem um perfil que é extremamente emocional, que é aquele que precisa de acolhimento, que é aquele que ama se doar o tempo inteiro. Por A que gente se você está esconde aí se agora ou daqui a cobrindo? pouco, gente? A gente se esconde agora ou daqui a pouco? Como é isso, Pois produção? é. Ô, produção, corre aqui. Essa Socorro, Deus. pessoa, a irmã está falando isso porque ela se assemelha muito com esse traço, né, mano? Sim, sim, A gente não verdade. vai falar, não vai aprofundar a conversa sobre os traços, porque afinal, no grande evento, no dia 9 de julho, a gente vai ter a oportunidade de trazer um pouco mais sobre cada um deles. Mas sim, esse é um perfil que lidera uma relação com o dinheiro emocionalmente. E essas decisões emocionais drenam bastante o nosso patrimônio, porque você acaba não pensando nunca no futuro, né? Você está ali vivendo o dia de hoje. É um traço que busca conforto, é um traço que busca aconchego, é um traço que busca um abraço. Que quer ser acolhido o tempo inteiro, que às vezes se acha sem entendimento porque não é acolhido, enfim. Mas é esse processo. E aí a gente, pra tudo tem uma saída, né, gente? Porque a gente só não vive assim no desespero também, né? Pois Então, é. a gente Afinal, você também foi uma das pessoas que saiu do ciclo semente é para o ciclo flor, fazendo uma mudança nessa sua relação, né? Porque quando a exatamente. gente tem a liderança do nosso dinheiro apenas com a emoção, sem trazer isso para a consciência, sem entender que isso é uma reação natural do seu corpo, porque você tem um perfil que não é um defeito, ao contrário, a Não. pessoa que é emocionalmente acolhedora, altamente comunicativa, empática sempre, tem uma conexão com o outro que é fantástica, é fenomenal, é intuitivo. Então tem uma série de características que são extremamente positivas. E que no momento que você reconhece que aquela sensação de sobrecarga, de cansaço extremo, de não estar sendo acolhida, de não estar sendo amada, não estar sendo, né, ouvida naquele lugar, coloca uma dor que busca a compensação com a relação com o dinheiro, nesse lugar de fazer decisões emocionais, anestesiar o cansaço com esse momento da compra, a gente começa a perceber quais são os meus gatilhos, né? E quando eu percebo quais são os meus gatilhos, eu começo a mudar a minha forma de me organizar. E aí, uma das coisas que eu sei que Mano hoje já faz, e hoje ela deixou isso evidenciado nos stories, é descanso, pausa. Né? Eu não me sobrecarrego, porque se eu me sobrecarregar excessivamente, a minha válvula de escape é uma despesa Já é. emocional. Então, É, uma das formas que a gente lida com o momento do desgaste, com a sobrecarga, é, por exemplo, descansando. Isso é apenas uma das ferramentas. é, Né? é E para verdade. É você, importante. quando você se tornou consciente desses gatilhos, como foi que você mudou o seu planejamento em casa? Foi difícil? Não, 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 assim, é difícil a gente se
confrontar, né, gente? Nunca é fácil esse processo, né? A gente realmente botar um espelho na nossa frente e dar a luz para aquilo que a gente não enxerga. Não é fácil, mas é preciso, porque ao mesmo tempo que você começa a enxergar isso, você começa a enxergar o seu potencial, o seu valor, outras coisas em você que você nem se dava conta que existiam, né? Então, você vai aprendendo a lidar com você no dia a dia. Aí eu vou dizer assim que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo? Não, não sou, tô longe de ser. Mas eu procuro cada vez mais analisar os passos, né? Então, hoje para mim foi super importante. Eu acordei e respondi 200 milhões de mensagens que já estavam no meu celular me esperando. Aí eu respondi, tomei meu café, respirei, falei, pronto, agora eu vou ali me energizar. Quando eu voltar, eu respondo mais um tanto de gente. Eu sei que hoje à tarde é toda tomada de reunião, de atendimento, de um monte de coisa. Então, eu preciso ter o meu momento ali em alguma hora do meu dia, né, para poder me organizar. Então, eu acabei minhas reuniões. Aí eu falei, ó, não, vamos lá, mais 5 minutos. Aí eu fui na sorveteria ali, tomei um sorvetinho com os meus filhos, voltei, sentei, falei, bom, agora vamos estudar um pouquinho. Estuda um pouquinho, tomei café e vim pra live. Porque a gente precisa dessas pausas, né? A gente precisa conhecer a gente, conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa cabeça, gente. Porque senão a gente vai esticando a corda, esticando a corda, esticando a corda, uma hora ela tora. Não tem jeito, tá? Então é muito importante quando Enquanto a vocês gente fala, tiverem a oportunidade de viver esse processo, né? É maravilhoso. né, quando a gente fala desse lugar, todo mundo precisa de descanso. Cada um vai ter uma necessidade em Diferente. percentuais diferentes. Mas se a gente Exato. nem se dá conta do quanto a gente precisa disso, do quanto a gente nos reenergiza, do quanto isso é uma diferenciação muito grande, tá? Então, assim, eu também, né, quando a gente fala dos traços dos perfis de comportamento, a gente tem todos os traços, os 5 traços que existem, todos nós temos em percentuais diferentes. Então, eu também tenho a necessidade de descanso, de pausa, em volume diferente, por, né, razões diferentes. E a gente faz esse ajuste na nossa rotina e recebe uma direção baseada em qual é o seu perfil e como você vai lidar na sua rotina com respeitando seus traços, colocando seus traços que a gente chama do recurso e colocando seus traços para trabalhar e entregando o melhor que eles podem entregar, inclusive na relação, ou inclusive ou preferencialmente ou principalmente na relação com o dinheiro, com a prosperidade, com o que você traz de recurso e benefício para você, não é mesmo? Exatamente. Então, fechando esse primeiro caso que a gente trouxe para vocês, a situação maior dela não era gastar, né? Era tentar compensar a vida extremamente pesada que ela tinha dentro da sua rotina, dos milhões de plantões, de milhões de coisas, de pacientes para atender. E quando ela se deu por conta desse processo, ela, pela primeira vez, ela conseguiu construir uma uma reserva na vida dela, né? Uma reserva financeira. Mas não porque ela passou a ganhar mais, precisou se desdobrar em mais plantões, ter mais pacientes na vida dela, mas sim porque ela deixou de usar o dinheiro para anestesiar aquele cansaço que ela tinha. Então, principal ponto aí da lição dessa história toda, né? Quem tenta preservar o vazio emocional com o consumo nunca vai estar construindo o seu real patrimônio, tá? Então a gente precisa se ligar nesse processo. E foi aí nessa mudança de chave aí também que eu entrei, né, para mudar um pouco a minha vida. Vamos lá para o segundo caso dessa noite, que era a questão do casal que achava que o grande problema era a dívida, né? Isso também é um ponto que é muito frequente, né? Da gente chegar, ou dizendo, eu não sei para onde o dinheiro vai, é alguma situação, mas eu estou cheio de dívidas, eu não sei o que fazer, e o meu problema são as dívidas, e por conta das dívidas eu não faço mais, né? A relação é sempre essa, por causa das dívidas. O meu problema são as dívidas. É para pagar dívidas que eu estou trabalhando todos os dias, e nesse lugar a gente parece que tem uma venda, uma nuvem de fumaça nos olhos que não encontra saída, não encontra solução. E eles chegaram exatamente assim, não foi? Qual era o desejo que eles tinham, você lembra? Era que eles precisavam de um plano urgente para quitar aquelas dívidas, né?
Era, tipo, a principal meta era, eu preciso quitar a dívida. Eu não tenho um resto, tipo assim, eu não, meu sonho não é viajar, meu sonho não é construir uma casa nova, meu sonho não é comprar um carro. Não, meu sonho é quitar a minha dívida. E aí, durante a conversa, o que foi que a gente descobriu com esse casal maravilhoso? Bom, nosso primeiro passo é sempre trazê-los, né, para uma reflexão inicial, né? Por trás de uma dívida sempre tem a raiz do problema, que realmente não é o dinheiro. Novamente olhando para o comportamento, como é que eles Sim. organizavam a vida financeira deles, como é que eles planejavam a vida em casal. E esse mapeamento inicialmente é feito individualmente. Então, a gente tem um momento com ela e a gente tem um momento com ele. E o que a gente via? Ela carregava culpa, ela não conseguia olhar para um objetivo comum deles dois juntos, e ela tinha dívidas que não eram compartilhadas. Ele nem sabia de tudo que ela tinha de dívidas ainda naquele momento. Quando a gente conversou com ele, ele estava no momento que eu nem olho mais para os números. Eu não tenho mais coragem de olhar, eu só sei que eu estou devendo, todo dia eu acordo para poder fazer dinheiro, para poder pagar aquelas dívidas. E aquela sensação de sobrecarga, aquela sensação de estar fazendo tudo sozinho, de estar fazendo todo o esforço, estar se sentindo completamente paralisado dentro daquela relação. Ou seja, eles não olhavam juntos para o dinheiro. Esse foi o primeiro ponto que a gente percebeu naquela conversa. E todos os dias era discussão, porque como a gente vai levantar o recurso necessário para pagar o cartão hoje, para pagar o fornecedor amanhã. Então, era sempre uma bola de neve e uma pressão conjunta, né? Porque um esperava ou esperava que o outro desse uma solução mágica para aquele momento, e isso virava cobrança, ataque e, enfim, um silêncio que era um vazio entre essa conexão. Eles não tinham um projeto de vida, de fato, conjunto, e pela falta de conexão naquele momento, eles também não conseguiam nem nomear, né, qual era a situação, né? O meu custo de vida real, o que é dívida, o que é necessidade diária de sobrevivência. Ou seja, eles estavam vivendo dia após dia, apenas pensando na dívida, mas sem nem ter o que de fato era o problema que a gente mostrou que, de fato, o grande problema não eram os números, né? Era a falta de sintonia, a falta de um plano conjunto, e isso fez uma diferença gigante quando a gente trouxe esse cenário para eles, né? Porque os problemas estavam por baixo dos panos e eles ali se desafiaram a olhar a frente, e a gente começou também a trazer ali primeiro, antes de falar do plano financeiro, a fazer a análise combinada deles e a trazer como cada um se sentia diante do. E acho que a Sheilinha caiu. Mas vamos continuando. Mas ele tem Aí, muita voltou. dificuldade. Ah, voltou. Eu falei, e eu não sei até onde vocês ouviram, mas o que eu estava falando é do perfil comportamental do casal. A gente olhou para ele, né, que era uma pessoa extremamente criativa, era uma pessoa que tinha muitas ideias, que executava, tinha projetos também acontecendo, mas tinha dificuldade de olhar para os números, de materializar aquele momento de o que eu tenho realmente para pagar. Eu fujo dos números. Isso é um Uhum. perfil que também é bem marcante na relação com o dinheiro. E ela era uma pessoa prática. Eu quero fazer, eu quero acontecer, mas buscava sempre uma total perfeição em tudo que ela entregava. Então, para ela, colocar a vulnerabilidade, expor a vulnerabilidade dela, de que tinha dívidas que vieram antes da relação deles em casal, que tinha questões que carregavam, que pesavam, né, e expunha uma vulnerabilidade que ela tinha receio de colocar Uhum. amostras ali, fazia com que ela esperasse um resultado imediato e ele só se isolasse, porque essa é a reação que a gente via no casal. Quando eles conheceram o perfil de cada um e viram o quanto ele é excelente na criatividade, ele é excelente em trazer projetos e ela é excelente no contexto do planejamento, do estabelecer metas, do cuidar dos números, e eles conseguiram juntos deixar de olhar para o passado e passar a olhar para a construção do futuro. Todo o cenário mudou, né? Porque ali eles viram que eles podiam
usar o talento de cada um. Então, ele não é a pessoa que vai cuidar do dinheiro, certo? Na relação, eles negociaram qual era o papel de cada um, qual era a responsabilidade que cabia e que cada um poderia potencializar e como eles iriam unir esses potenciais em prol de uma construção de um plano conjunto. Então, primeiro foi reconhecer o perfil que cada um tem, negociar quais os papéis que cabiam, que eram melhor liderados por cada um deles, depois conseguir traçar um objetivo comum. E nesse contexto de traçar um objetivo comum, pensando no futuro, como consequência, a quitação das dívidas ainda está acontecendo, mas veio acontecendo com muito mais leveza. Porque hoje eles acordam para realizar um sonho, eles não acordam para pagar uma dívida. E eles já conseguem fazer um alinhamento em conjunto, e isso faz toda a diferença, né? Então, a lição que a gente traz aí desse caso é que não adianta apagar o incêndio se você não descobre quem continua riscando o fósforo, porque na verdade sempre ali por baixo tem um problema, né, que a dívida em si está tentando proteger, né? E agora o nosso terceiro caso, o penúltimo caso dessa noite, né? É um caso também que foi muito interessante da gente conduzir, né? Que era a mulher que achava que o marido era o problema de tudo, Tudo. tudo na vida dela, tudo era culpa do abençoado do marido, tá? Então, o que a gente vinha vendo aí, o tio vai me ajudando aí, tá no processo. Era que o marido dela precisava mudar, que a vida financeira dela mudaria completamente. Ou seja, ela depositava todo o problema nele, né? Ela nunca tinha nada a ver com a situação. Era só ele, a responsabilidade. A gente passou boa parte da primeira sessão com ela só conversando sobre a pessoa, né? Até que a gente fez uma pergunta simples, que era o quê? O que dependia única e exclusivamente dela? Naquele momento, gente, o silêncio reinou dentro da sala. Ela não sabia, porque ela não conseguia diferenciar o que era dela e o que era dele. Porque, na verdade, para ela, o problema só estava do lado dele. E ela nunca fazia nada de errado, né? Verdade. Então, Isso foi pela um caso primeira também vez bem ali, emblemático, né, mano? foi, foi. E que a Então, gente também percebeu um ponto de desconexão dentro da relação de casal, né? Porque total. eles não conheciam o perfil de comportamento de cada um. Então, assim, quando ela dizia, o problema é dele, é porque ele não fala, é porque ele não traz a verdade, é porque ele não divide, é porque ele não responde rápido, é porque ele não entrega, ele é muito lento. Então, tinha toda uma construção de não só penalizar, mas de julgar o outro, né? De olhar aquilo que eu espero de você e você não me entrega. E aí, quando a gente fez a análise comportamental deles dois, a gente foi mostrando que, assim, olha, como é que ele age? Ele age, sabe por que ele se retrai? Sabe por que ele não verbaliza? Sabe por que ele não compartilha? Porque ele não quer ser julgado. E você está o tempo inteiro manifestando o seu julgamento a partir do seu ponto de vista, a partir da sua ótica. E, ou seja, eles não conseguiam também se conectar. Eles não conseguiam falar um com o outro e dividir qual era o meu sonho, o meu desejo, o que eu já fiz, porque muitas ações ele já tinha feito. Né? O que ela julgava de problemas que ele trazia para a relação, ele já estava com um plano de ação em andamento e com várias soluções que já estavam acontecendo. E toda vez que ele trazia uma solução ou trazia a pequena parte da solução que ele tinha mostrado, ela dizia, mas isso não é suficiente. E aí, ao invés dele se sentir incentivado, motivado e levado adiante como isso, né, como um propósito de continuar fazendo mais do que ele fazia, ele se retraía. Ele parou de compartilhar o que ele estava fazendo. Ele parou de Foi dizer o que ele mesmo. estava fazendo. Porque nada do que ele fazia era Era o suficiente. suficiente. E aí, quando a gente fez esta análise e colocou os dois de frente, né, foi um choque de realidade, mas foi uma transformação que foi muito, muito, muito bacana. Né? E a gente Muito acompanha bonito. esse casal e hoje eu vejo como há uma conexão, há um plano construído em conjunto. Há hoje o cuidado dela, principalmente, em
incentivar, em reconhecer, em celebrar os pequenos passos, em olhar junto o que eles já conseguiram construir, em se sentir apoiada, porque ela não se sentia apoiada, mas era apenas o ponto de vista que ela estava buscando naquele momento. E isso fez com que a conexão fosse completamente diferente a partir daquele momento, né? Eu respeito o perfil de cada um, eu entendo o que cada um tem de potencial, e quando ele se reconhecer, ele mesmo, me lembro da frase que ele utilizou, ele falou assim: meu Deus, parece que você está colocando um espelho dentro de mim e me lembrando de coisas e potenciais que eu nem me lembrava mais que eu tinha, não foi? Foi E mesmo. foi muito, muito bacana ver que trazer clareza, trazer consciência, tirar aquele momento de dor, porque ele estava se sentindo muito julgado ali, fez toda a diferença, inclusive na energia que ele passou a destinar para resolver cada vez mais os projetos de vida que eles estavam ali construindo e que antes não eram discutidos ou compartilhados ou construídos juntos, né? Isso também não quer dizer que eles não vão encontrar outras dificuldades ao longo do caminho, mas hoje eles já sabem, né? Porque cada um Exatamente. reage de uma forma, porque um vai pedir mais silêncio, porque a outra vai esperar agilidade na resposta. E no momento que você entende por que cada um age dessa forma e o que é natural de cada um agir, eles passam a se complementar, eles passam a se apoiar, a se respeitar, né? Faz toda a diferença nessa conexão, não é verdade? É, sim. E aí, vocês estão se identificando com algum desses casos aí que a gente está trazendo? Vão comentando aí também, né, gente? Traz aí as coisas no chat, traz pergunta, podem falar que a gente está aqui para interagir com vocês também, né? Ainda sobre esse caso desse casal, a gente viu que teve vários momentos que a gente fez com eles, né? Às vezes a gente voltava para o mesmo ponto inicial, até os choques de realidade, para a gente mostrar que é, o, a situação pesava para os dois lados, né? À medida que ele falava, a gente também começou a mostrar ela que ela não tinha a gestão dos números dela, a gestão do que ela produzia, né? Ela não investia em nada, né? Não tinha um plano para nada, meio que se sentia perdida na história, né? E ela que sempre esperava que a mudança partisse do outro e não dela. E a gente vem falando aqui nas nossas lives, né? A gente, para que o outro mude, a gente precisa primeiro mudar na gente. Tudo começa por a gente, gente. Não tem saída. Sempre é assim. Primeiro você olha para você, muda você e o seu entorno, o seu ambiente começa a mudar. As coisas, as peças do quebra-cabeça começam a se mover para poder se encaixar e tudo fluir melhor, né? Então, a principal lição que a gente tirou aí desse atendimento foi que a liberdade financeira começa quando você passa a assumir com responsabilidade pelo que está ao seu alcance, pelas coisas que estão ao seu alcance, né? Ou seja, é sempre por você, não é o outro. Não espere o outro mudar para que você possa mudar. A Bruna, oi Bruninha, tudo bom? Ela quer entender mais sobre sustentar a postura de sair de pagar apagar incêndios para ser empresária. Separar a pessoa física da PJ. Nossa, isso aí é bem legal também, né? Tem mais um desafio aí pra gente, ó, colar junto, Bruninha. Vamos conversar sobre isso? Sim. Quer falar, Sheu? A gente já também fez um atendimento muito parecido, porque também acontece muito naturalmente na área de saúde e em outras áreas, né? Esse desejo da transição de carreira e quem já está como autônomo, quem já está trabalhando, sempre ter o início de tudo junto e misturado, né? E aí, primeiro, de fato, essa separação começa a trazer clareza para você, né? Porque você não sabe se é hora de investir na empresa, se é hora de capacitação, se é hora de montar a equipe de venda, se eu não tenho noção de qual é o custo do meu negócio. Quanto eu tenho de despesas fixas no meu negócio, quanto eu preciso gerar de lucro. Se a gente não faz essa separação do que é minha vida pessoal, então qual é meu custo com habitação, com transporte, com alimentação, com o que eu preciso de bem-estar e qualidade de vida, separado, porque se a gente tem tudo junto e misturado, geralmente você não vai conseguir balançar ou balancear o que é, de fato, o seu resultado de negócio. Qual é o momento certo para dar o próximo passo. Então, é desafiador, sim, mas a gente vai sempre começar, primeiro, olhando para você, para a sua vida pessoal. Qual é o seu custo de vida atual?
Você precisa ter essa noção separando do que é negócio. Porque quando você conhece, inclusive, qual é o seu custo de vida hoje, você vai ter uma meta mais clara para o que eu preciso gerar com o meu negócio, com o meu empreendimento. Qual é a minha meta a cada mês? Essa meta é possível? Os valores que eu cobro hoje são possíveis de alcançar essa meta? Então, tem toda uma lógica que a gente passa a mudar quando a gente faz essa separação. E as ferramentas que você vai utilizar para gerenciar os números do seu negócio, para planejar as ações do seu negócio, são diferentes do que você vai planejar a sua vida pessoal, né? Então, isso faz toda a diferença e é fundamental. É uma condição necessária que você visualize esses cenários totalmente distintos, né? E aí eu posso trazer, inclusive, o meu próprio exemplo. Aqui em casa, eu tenho a minha organização financeira completamente no casal. No momento que eu comecei a transição de carreira, a gente tinha Verdade. uma reserva de emergência e eu precisava mobilizar parte desse recurso para empreender. Então, nos inícios, nos primeiros momentos, era desse lugar que a gente fazia todo o processo de investimento. E ali na fase de investimento, esse investimento para iniciar a empresa era dentro da organização financeira. No momento que eu comecei a produzir, a receber recursos, eu já sento de novo com meu esposo e digo, agora a empresa se sustenta. Agora o negócio precisa ser visto Andar de forma dele, separada, né? porque eu preciso entender qual é o meu custo real e qual é o meu ganho real. Qual é o meu lucro real? Eu já alcancei meu equilíbrio, né? O que eu investi já está sendo retornado para o meu consumo real. Então, isso faz toda a diferença. E tem uma trajetória que a gente também apoia, né? Essa separação para que vocês consigam trazer planos distintos. O meu plano de vida é um. O meu plano da Inspirar Finanças é É outro, né, outro. Rona? Exatamente, isso precisa estar separado. Mas eu te digo, primeiro conheça a pessoa física, tá? Conheça Isso. você. Saiba como você lida com o seu dinheiro. Porque o ralo pode estar do lado de cá, principalmente porque você está misturando as duas coisas, entende? E aí a gente vai juntas com você fazer essa separação também, para que você aprenda a lidar com as duas coisas. A olhar por que que você tá, né, ainda com isso em conjunto e não consegue fazer essa separação para ter toda essa clareza, né? A gente vai trabalhar isso lá em conjunto. E aí a gente espera você, né? Vamos fazer mais um convite aqui que também tem a nossa aula lá no dia 9 de julho, na semana que vem, às 20 horas, tá? Será uma aula ao vivo. Então corre, se inscreve aqui na nossa página, porque vai ser uma aula fechada, tá? Então só quem tá lá no grupo VIP vai receber o link para poder fazer parte dessa aula incrível que vamos ter lá no dia 9 de julho, né? É isso aí. Hoje a gente não falou de todos os perfis, mas um pouquinho que a gente trouxe, espero que vocês tenham identificado e ampliado as percepções sobre essa relação com o dinheiro. E só para fechar essa lógica da relação PJ e PF, porque, mais uma vez, é importante começar pelo PF, a pessoa física, a forma como você lida com a relação com o dinheiro, ela vai persistir, seja você lidando com o dinheiro na pessoa jurídica ou na pessoa física. Então, vamos focar primeiro na pessoa física, entender quem é você. Quem é você na vida, quem é você com o dinheiro, quem é você como empreendedora, porque esta pessoa é a Verdade. mesma, né? E essa relação, É ela vai verdade. permear todos os ambientes que você estiver tentando prosperar. Então, a prosperidade na sua vida pessoal vai também expandir para a sua vida como empresário. Perfeito. E aí, quer trazer o nosso último caso da noite, que já estamos chegando no nosso time final? Então, vou Fala trazer aí um rapidinho, porque pouquinho. ele também é bem interessante, né? Porque trouxe cenário de mulheres, e aí isso também, quando a gente traz um caso, ele também repercute em outros atendimentos, né? Que eram já bastante organizadas e que inconscientemente tinham medo de crescer, né? Elas se sentiam estagnadas, elas se sentiam sempre produzindo e não recebendo o que eles sentiam que era merecedor receber, né? E eram pessoas que já tinham planilhas, já tinham ideia do custo de vida, já faziam a direção do seu dinheiro, mas chegaram num momento de estagnação, com muito conhecimento técnico, com muita responsabilidade, mas com um medo que era aí inconsciente, né? E esta foi muito interessante porque a gente fez primeiro a análise corporal e as duas também passaram pela constelação sistêmica. E durante essa análise eles começaram a ver o medo que eles tinham de fracassar, o medo que eles tinham de errar, o medo que eles tinham de superar os pais, porque
eram as pessoas que estavam sendo pioneiras na família com relação à construção de patrimônio, ganhos maiores do que as referências familiares, né? E a gente via que com isso eles tinham medo de assumir novos riscos, tinham medo de Verdade. superar o que era a expectativa das pessoas, né? E isso fazia com que elas se punissem, se cobrassem demais, paralisassem nesse lugar, porque eles tinham medo de dar o próximo passo, porque se viam como pessoas ainda não preparadas para dar o próximo passo, não preparadas para cobrar mais, Para não romper a merecedoras bolha, né? daquele pular. Isso aí. E isso é muito frequente. A gente parece, Verdade. eu falei de 2 casos, mas são mulheres também que vieram com essa mesma dor e se surpreenderam quando entenderam que isso estava vindo de uma lealdade invisível, né? De um combinado inconsciente que elas não conseguiam romper e fizeram totalmente diferente depois dos atendimentos, né? Conseguiram realmente estourar a bolha e hoje estão aí também empreendendo e fazendo o negócio acontecendo com muito mais naturalidade e vencendo os desafios diários, né? É sim. Então, depois da gente atender tantas pessoas incríveis, né? A gente conseguiu chegar num ponto em comum, né? Que ninguém chega pra gente falando, né? Meu problema é porque eu estou me sentindo abandonada, meu problema é porque eu sinto culpa, meu problema é porque eu preciso provar meu valor, meu problema é porque eu não sou acolhida, meu problema é porque eu preciso ser perfeita em tudo, meu problema é... Não tem. Ninguém olha para a raiz da causa, que é o que de fato toda aquela situação está escondendo, né? Ninguém pega lá e põe uma lanterna e fala assim, olha, isso aqui que tá doendo de verdade, né? Porque o dinheiro, ele é o reflexo, né? Ele não é a causa principal. A causa principal é uma dor que começou em você, não no seu dinheiro. É o sintoma, é apenas um sintoma, ele está ali na É, superfície, né? E é o que a gente é, consegue denominar, dar nome, né? O que está por é, baixo a gente não sabe, né? E aí são as nossas histórias, são as nossas dores de infância, é o nosso comportamento, são as repetições de ciclos. E quando a gente passa a ter consciência disso, a gente tem uma habilidade natural de romper esses padrões. A gente passa a ter consciência de que a gente é capaz, porque só depende da gente da desejar gente. isso. Drica coloca aqui, é muito eu, pois bem, Drica. Quando a gente tem consciência disso, entende os nossos poderes, a gente consegue romper esse medo e, e Avançar avançar muito. e avançar muito. Então, hoje eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão, né? E talvez ela seja mais importante do que todas as sequências de live que a gente vem fazendo aqui. Hoje já é a terceira live, né, dessa semana. É o seguinte, se eu organizasse sua planilha hoje, a gente parou ali e só organizou toda a sua planilha financeira. Mas não mudasse a sua forma de pensar, de agir, nada, o seu comportamento, a gente não mexesse com nada disso. Quanto tempo você acha que levaria para a sua vida voltar a exatamente ao ponto que está agora? Essa vai ser a reflexão que eu vou deixar para vocês hoje, né? E aí vem nesse ponto que é de ter essa transformação que a Inspirar Finanças nasceu. Porque a gente acredita profundamente que a gente precisa primeiro transformar a gente para transformar todo o nosso entorno. Então, é aquela energia que a gente vibra, é a energia de gratidão, é a energia de amor, é a energia de estar bem com você para estar bem com o próximo, né? A relação entre a gente e o dinheiro só pode ser boa se for boa para ambos, né? Então, se você está ali agradecendo mais por aquilo que você tem, pelo aquilo tudo que você executou, com certeza a vibração ali financeira, que é a energia do dinheiro, vai estar também permeando a sua vida, porque você vai fazer as coisas com muito mais energia positiva, né? Ao invés de estar ali trabalhando na reclamação, né? Ou seja, clamando 2 vezes aquela coisa ruim que a gente vem aí fazendo algumas vezes na nossa vida. E eu falo porque assim, eu já fiz muito também, gente, tá? E de vez em quando eu ainda faço. Mas eu volto para pensar, eu volto para poder mudar
isso? Porque a gente é testado várias vezes na nossa vida, até a gente de fato quebrar o nosso padrão. É ou não é, Sheilinha? É verdade. E é bacana que, assim, quando a gente tem uma parceria externa para poder olhar para vocês e dizer, olha, presta atenção. Ou bora celebrar, porque hoje você não está reconhecendo o quanto de bom você fez. Isso faz toda a diferença, né? Traz a nossa energia também sempre para o alto. E é por isso que, amiga, eu agradeço a sua parceria, porque a gente está junto Sempre. e se completa completamente nesse olhar do dia a dia, né? E é assim que a gente faz também com as nossas parceiras, os nossos clientes, as pessoas que chegam até nós. A nossa missão é sempre ajudar mulheres e apoiar mulheres a mudarem a sua relação com o dinheiro, entendendo que a mudança começa por si e elas vão sempre buscar e encontrar o melhor delas dentro do que a gente já possui. E a gente conseguiu desenvolver essa metodologia para fazer diferença na vida de muitas mulheres e, consequentemente, na vida dos casais, na vida da relação, na construção dessa relação com o dinheiro, que vai gerar, sem dúvida, uma construção de prosperidade real. E é assim que a gente fez a nossa transformação de vida, né? Exato. E mais uma vez estamos aqui para convidar vocês para a nossa aula top, 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 que vai acontecer no dia 9 de julho, tá? E se inscrevam lá na nossa página, entrem no grupo VIP, porque a gente vai passar todas as informações lá, tá? Vai ser realmente uma aula fechada, vai ter várias coisas legais, muito conteúdo para vocês, sobre tudo isso que a gente vem falando, sobre os traços, sobre o processo de autoconhecimento, sobre a parte financeira, assim, para entender em qual etapa você tá, se você tá ali na semente, se você é um broto, se você é uma florzinha, se você é uma árvore, se você já é uma floresta, como é que tá todo o seu desenvolvimento financeiro, né? E, né, ao longo dessa jornada também ouvir um pouco de vocês, né? Trazer outros casos que a gente vem acompanhando, porque sim, nos identificamos, né? E aí é outro ponto, que se alguma dessas histórias pareceu com a sua, talvez ela não seja simplesmente uma coincidência, porque eu digo que tudo na vida é sistêmico, nada é por acaso, gente. Se a gente está aqui, todo mundo hoje, as pessoas que estão ouvindo a gente falar, né, que estão se conectando com a gente, é porque realmente a gente pode sim aplicar uma transformação na vida de cada pessoa através da nossa fala, através do que a gente faz, né, e a gente quer poder transformar milhões de pessoas na nossa vida. Então, talvez seja também um momento em que sua história começa a mudar. Porque é o momento, como a gente falou na terça-feira, é o momento que você começa a enxergar que você precisa mudar. E quando você começa a ver isso, é o primeiro passo, né? Para você transformar a sua vida. Então, a gente Isso aí. espera vocês lá no Código da Liberdade, no dia 9 de julho, tá? E dentro do nosso grupo VIP para você saber mais informações. E quem estiver lá vai ter uma surpresa imperdível. Ainda não vamos contar, mas garanto que vocês vão amar. Porque vai fazer a primeira mudança de chave, a primeira etapa, e vai fazer uma diferença significativa na consciência do seu momento atual. Não percam. Exatamente. Esperamos vocês lá. Obrigada. Obrigada por Obrigada estarem por aqui com a estarem aqui. gente, né? E é isso. Vão que amanhã tem mais, tá? Amanhã a gente já divulga o horário da nossa super live de amanhã, que vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Um beijo e um super cheiro para vocês. Tchau, tchau, gente.